Boa noite, Simone. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Estão me ouvindo bem? Sim. Aproveitando que você já chegou na última aula, que você comentou sobre a energia dos donos dos objetos, né? Eu tenho uma dúvida. Por quanto tempo essa energia fica no objeto, por exemplo, na minha roupa, né? Ou em algum objeto que me pertenceu? Quanto tempo? E se existe alguma forma de tirar? Por exemplo, agora nós temos brechós. Então, nós compramos roupas de outras pessoas, né? Então, eu gostaria também de saber se é possível tirar. E nem sempre a energia pode ser boa, né? Você tem toda a razão. Assim, o primeiro conceito que a gente tem que ter não é que a energia fica necessariamente no objeto. A energia, ela está, digamos assim, em algum ponto do espaço ou do tempo em que você precisa acessá-la. O objeto, ele é um meio de comunicação para você acessar essa energia. Não é que a energia está necessariamente nele, mas o objeto é a via de comunicação para essa energia. Então, quem tem mais sensibilidade, mais facilidade, mais percepção, acaba entrando melhor nessa faixa de comunicação que o objeto faz com esta energia que está em algum lugar. E aí acaba sentindo, captando. Então, digamos assim, a energia, como o objeto ele é um meio, ele não é o fim propriamente dito, ele pode estar por séculos servindo como um elo para essa conexão. Então, teoricamente, não tem um limite de tempo para isso. Tanto é que você tem sensitivos que visitam museus e que eles têm percepções de coisas que aconteceram só de estar ali presente, de estar olhando alguma coisa e, às vezes, tocando em alguma coisa. E são objetos, às vezes, seculares, talvez até milenares. E eles são capazes de captar coisas por causa disso. Então, não é propriamente, o que é importante frisar é isso, a energia não está dentro, né, do objeto. O objeto é o elo, é o caminho para acessar essa energia que está em algum lugar do espaço. Os orientais chamam esses espaços ou esses locais onde está a energia de registros acásicos. E é este ponto que você se conecta e capta essa energia. E como para a energia não tem tempo e espaço, então não importa em que lugar do espaço isso esteja, você acessa, simplesmente capta. Então, essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda né, como é que a gente faz para se livrar disso? Né? Como não é o objeto propriamente dito o ponto de convergência ou de concentração da energia, a gente não precisaria, na verdade, ter tanta preocupação com o objeto, mas sim com a conexão que a gente faz em relação ao objeto. Se você pegar um objeto e colocar na sua mão, né, ficar pensando, isso aqui pertenceu a quem, você, de alguma forma, você vai se conectar a alguma parte ou ao todo desta energia. Então, a forma de se desconectar disso é simplesmente se desconectar do objeto. Deixar ele de lado, não tocar nele, não pensar nele. E aí você tem outros estudos que também fazem algum sentido, em que você pode usar, por exemplo, um sal grosso, uma espada de São Jorge, uma folha de alecrim, e que essas energias dessas folhas, dessas ervas, podem sim dar como se fosse uma proteção naquele objeto para que você não entre nesse circuito, para que você não feche esse circuito e entre em contato com essa energia. Então, a água corrente, o sal grosso e essas ervas, elas têm esse poder, sim, de dar uma certa camuflada no objeto para você não acessar essa energia.
Então, tudo a gente tem que tomar cuidado. Se vai comprar uma roupa no brechó, não é nenhum inconveniente de comprar. É simplesmente não ficar pensando, essa roupa pertenceu a quem? Não, simplesmente compra, higieniza, naturalmente, e segue a vida, segue vivendo, segue tocando, porque não tem problema. A não ser que a pessoa tenha uma sintonia exacerbada. E aí vai captar tudo. Mas, normalmente, não é assim que se processa. São bem mais raros os casos em que você pode ter acesso ao objeto assim, passar mal, etc. São casos mais raros. Agora, o trivial, se você não ficar pensando naquilo, quem é o dono daquilo, etc., você não vai ter problema nenhum. Você vai passar muito bem. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada pelas explicações. De nada. Oi, Bruna. Tudo bem, tio? Boa noite, tudo bem e você? Boa noite, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Já passei o host, tá? Só para... Legal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Já noite. estava conversando aqui com a... Boa noite. Eu já estava conversando aqui com a Simone, aproveitou, né? Já lançou uma pergunta, então a gente já estava falando em relação à aula passada, né? Adorei a resposta já. Muito Mas a bom. gente vai falar mais, nós vamos dar continuação a esse tema agora, né? Aguardamos mais um pouquinho ou já vamos em frente? Nós temos que encerrar às 9, né? Que depois tem aula. Isso, vamos em frente, porque eu não postei ainda, mas está tudo gravadinho, depois eu vou postar com calma. Tá bom. Tá? Eu vou colocar um slide aqui que a gente parou na aula passada. Ok. Primeiro tem que compartilhar. Ai, gente, eu tô amando essas aulas. Foi. Vendo aí? O fluido vital nos remete a vários temas. Uhum. A gente parou nesse slide da semana passada, lembra que a gente começou a falar de vampirização. Uhum. Né? E nós falamos, no mundo carnal, você imaginar, né, que alguém vire lobo depois da meia-noite, isso é tudo historinha, é para vender filme, vender livro. Mas na dimensão espiritual, isto é um fato. E por que é um fato? Porque nós vamos falar a partir, talvez, da próxima aula, a questão do perispírito, né? Quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos um perispírito. E esse perispírito, ele é plástico. Ele é plasmado pela mente. O perispírito é produto da nossa mente. Então, existem, entre aspas, gênios do mal que têm um poder hipnótico muito grande, e esses gênios do mal, para essas pessoas que são fracas mentalmente ou que estão desequilibradas, despreparadas, esses gênios do mal se aproximam dessas pessoas e dão ordens hipnóticas. E uma ordem hipnótica pode ser do tipo: a partir de agora você é um lobo. Você vai agir como um lobo, você vai uivar como um lobo, você terá pelos como um lobo e assim por diante. E ele vai falando isso repetidamente. Se o outro espírito acolher esta mensagem hipnótica, depois também a gente pode aprofundar um pouquinho essa questão da hipnose, que a hipnose ela é uma ciência também, não é magia ou coisas extraordinárias, não, é uma ciência, é um fato, e ela pode ser usada tanto aqui, né, na nossa dimensão, como na dimensão espiritual. E é como estamos falando, existem processos chamados de, não sei se vocês já ouviram falar, zoantropia. Zoantropia é um processo em que você induz mentalmente um ser a que ele se modifique a sua forma humana para uma forma animal. E essa forma animal pode ser um lobo, pode ser um urso, pode ser qualquer coisa. Se você induzir mentalmente e o outro estiver em sintonia com você, ele capta aquela informação e vai projetando no seu próprio corpo aquela ideia.
Então, se eu estou dizendo que você é um lobo e a pessoa é fraca mentalmente, ela aceita e ela plasma o seu perispírito como se fosse um lobo. Começa a adquirir um focinho, dentes maiores, pelos, e fica parecendo um vampiro, como a gente vê nos filmes. E são seres humanos, são espíritos desequilibrados, despreparados, em regiões muito ruins e que, infelizmente, se tornam presas desses espíritos mais inteligentes. Então, esse processo de zoantropia, que é um nome que se dá, também existe um nome chamado licantropia, que é a mesma situação, só que direcionada para lobo, para você transformar o ser em lobo. Então, muitas vezes, muitas vezes não, pode acontecer de que, eventualmente, a gente tenha um sonho com um ser desse tipo, um ser feio, um ser horrível, e, às vezes, é um encontro com um espírito assim que está precisando de ajuda. E, muitas vezes, nós saímos ao socorro desses espíritos quando estamos preparados. Ou eles vêm pedir socorro até nós, porque normalmente estão muito desequilibrados. Então, eventualmente, a gente pode, às vezes, ter sonhos dessa magnitude também. Contudo, os nossos irmãos espirituais, o nosso anjo guardião protetor, não vai permitir que a nossa memória guarde coisas que não sejam boas, produtivas para o nosso dia a dia. Então, normalmente, essas situações não são poupadas, mas elas podem, eventualmente, acontecer. Aí a gente pode falar assim, mas eu não queria que isso acontecesse nunca comigo, de sonhar com um ser desse tipo. Eu falei, tudo bem, é por isso que a gente tem que se preparar para dormir bem, né? Para fazer a nossa prece, para conversar com o nosso anjo guardião protetor, pedir que ele esteja do nosso lado, nos orientando no momento que a gente vai sair do corpo. E se nós habituarmos a fazer isso, nós estaremos nos protegendo e ainda mais, dando chance de que os amigos espirituais possam nos utilizar, entre aspas, no sentido positivo, para realizarmos bons trabalhos durante a noite. Então, ao invés de ficarmos somente dormindo, né, o corpo físico ali descansando, nós também estamos aproveitando a noite através de aprendizados, situações novas e muitas vezes ajudando o nosso próximo que está precisando. Ok? Então, eu falei, né, dos bens, objetos impregnados, né, que foi justamente a pergunta da Simone. Bens, objetos impregnados, entenda-se também que o copo da água, né, que a gente menciona quando a gente vai fazer, né, a nossa ligação com a espiritualidade no final do nosso evento, também tem esse poder, é o mesmo poder. Você pode magnetizar a água e energizar a água da mesma forma, com a nossa energia mental, com a nossa energia do grupo, plasmando um copo d'água com coisas positivas, saudáveis, aquela água vai ter alterações moleculares que já foram identificadas e pesquisadas e que vocês vão poder identificar. Eu trouxe até uma pequena foto aqui. Eu tenho mais, mas eu só trouxe uma, que não era o motivo aqui do nosso tema de hoje. Mas é só para vocês terem uma ideia. As pesquisas do Dr. Masaru Emoto, eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram, podem colocar aí no Google, né, Masaru Emoto, coloquem imagens e vocês vão ver toda a pesquisa dele. O que ele basicamente faz? Ele pega água, uma porção de água, e ele joga alguma energia em cima dessa água. Essa energia pode ser uma oração, pode ser um rock pauleira, pode ser uma área de bar, pode ser uma ameaça de morte, pode ser um gesto de bondade, qualquer coisa. E aí ele projeta essa energia sobre aquele copo d'água, congela a água e depois leva a água ao microscópio de sensibilidade. E as imagens que retornam, vejam, estou falando de água, hein? São essas que vocês estão vendo aí na imagem agora. A primeira de cima, né, do lado esquerdo, é um heavy metal. A do meio
é quando você faz uma ameaça de morte. E a da direita é quando você pensa, fala ou sente sobre Adolf Hitler. E veja a diferença em relação às de baixo, onde você tem um muito obrigado, do lado esquerdo embaixo, você tem amor e apreciação de alguma coisa boa no meio, e você tem a sensação, o pensamento e a emoção quando você menciona Madre Teresa de Calcutá. Vejam a diferença, é a mesma água. Né? Nós não estamos falando de coisas ou líquidos diferentes. Não, um copo d'água, a mesma fonte, tudo igual. Só que uma eu direciono uma energia e outra eu direciono outra energia. Vejam a diferença. Olha a diferença do thank you, né, do obrigado, em relação às demais. É uma joia, parece um artesão, né, que pegou diamantes, esculpiu, né, a do meio também. São coisas impressionantes. Isso é feito como? Pelo poder da mente, pelo poder da nossa energia projetada simplesmente sobre um copo d'água. Nada mais do que isso. Então, se a água... Veja, nós estamos falando de água, é um objeto físico, material, é composto de H2O, de átomos. Né? Se a água tem esse poder de transformar as suas moléculas a partir da nossa energia, então nós temos absoluta convicção, e cada vez mais temos que ter essa convicção de que, ao colocar no nosso copo d'água, no momento da nossa comunhão espiritual, essas transformações vão ocorrer. E aí, ao invés de eu estar ingerindo uma água na estrutura das figuras de cima, eu estarei ingerindo a água na estrutura das figuras de baixo, portanto, com muito mais capacidade de absorção e de trazer benefícios ao nosso corpo humano. Um simples copo d'água com uma boa vibração. E isso, são estudos. O Masaru Emoto é um cientista. Depois vocês entram lá no site, dão uma pesquisada e vejam, tem diversas fotos de diversas situações diferentes. E uma conclusão que ele chega que é muito importante, né? O nosso corpo é constituído do quê? Não são 3/4 de água? Né? Igual o planeta Terra. O planeta Terra tem 3/4 de água, 1/4 só de terra. O nosso corpo tem a mesma proporção. São 3/4 de água para somente 1/4 de carne, de substância sólida. 3/4 são de água. Ora, se o nosso corpo é prevalente em água, e se a água pode sofrer este tipo de alteração em função da vibração, o que acontece? O nosso corpo, ao longo do dia, projeta emanações energéticas que, sobre esta água do nosso corpo, vão produzir saúde ou doença. Simples assim. Então, as doenças, elas são geradas de dentro para fora. Eu não estou falando aqui de aspectos virais, bacteriológicos ou outras situações. Eu estou falando das doenças, né? Um câncer, por exemplo, doenças emocionais, autoimunes, são geradas de dentro para fora. Por quê? Porque os nossos pensamentos, a nossa energia, vai alterando as moléculas da água do nosso corpo a ponto de gerar problemas, de gerar disfunções, de gerar doenças. Então, essa é uma reflexão muito profunda, né? Para a gente pensar o que nós estamos fazendo na nossa saúde, o que nós estamos fazendo de nós mesmos. Porque o nosso pensamento, com certeza, comprovadamente, atua sobre a nossa saúde. E se isso é verdade, então nós temos que começar a cuidar dos nossos pensamentos, para gerar uma boa energia que, consequentemente, vai produzir bonitos cristais que estarão repletos em nosso organismo, absorvendo muito melhor os nutrientes, toda a alimentação que a gente faz, a própria energia espiritual, né? Essas moléculas vão absorver de forma muito mais produtiva e não vai produzir
doenças ao longo do tempo. Então, essa é uma conclusão extraordinária, para saber que simplesmente os nossos pensamentos são potenciais geradores de saúde ou de doença para nós mesmos. É uma comprovação. Dúvidas? Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Falamos aí, memória da célula. Ué, mas célula tem memória? Tem memória. Né? E não é à toa que algumas situações ocorrem com a memória da célula. Se você for imaginar o princípio de uma célula, né? O DNA, eu não sou biólogo e eu não tenho muita facilidade com o tema, mas a fita de DNA, né, que está inclusive aqui no desenho embaixo, ela é como se fosse uma fita magnética. A fita magnética é que não é nem do tempo de vocês, né? Que antigamente a gente tinha as fitas de áudio cassete, né? As nossas músicas eram ouvidas a partir de fitas magnéticas, que eram rolo de fita magnética, e que a música era de forma analógica gravada ali, nessa fita, pelo magnetismo. A fita de DNA é como se fosse mais ou menos isso. É lógico que é uma comparação muito simples. Ela é uma fita magnética. E, naturalmente, ela sofre alterações magnéticas ao longo do tempo. Então, a energia que nós empregamos na nossa vida, a nossa energia tradicional, ela atua na célula também. E atua exatamente com registros. Então, uma memória pode receber um registro de uma determinada energia, captar, e aí vai processar, vai guardar aquela informação e vai processar de acordo com outras características que o corpo vai acabar produzindo. Mas ela tem uma memória. E talvez a prova mais fiel disso são os casos de transplantados. Eu não sei se vocês já leram ou já viram alguma coisa nesse sentido. Uma pessoa que, por exemplo, recebe o coração de outra pessoa, um transplantado, e tem uma vida, passa, né, pelo processo do transplante e consegue sobreviver e está vivendo. E aí, muitas vezes, se observa mudanças do comportamento dessa pessoa depois do transplante. E, em muitos casos, foi se verificar que essas mudanças surgiram a partir de comportamentos que eram do doador. Então, por exemplo, há casos de pessoas que... uma pessoa que era um carnívoro inveterado recebeu um coração de um vegetariano. Ele se transformou em vegetariano depois do transplante. E eles fizeram acompanhamento, né? Naturalmente, sem que ele soubesse de todos os detalhes, mas eles fizeram acompanhamento e chegaram a essa conclusão. Ele não gostava de música clássica e o doador gostava de música clássica. Ele passou a gostar de música clássica depois disso. Como é que você explica isso? Aí você vai falar assim, mas é o espírito do outro que desencarnou e está obsidiando ele. Não, não é isso. Não é isso. A questão é que existe realmente uma memória celular que está lá no órgão e que te conecta de alguma forma também às situações diferenciadas que eram portadoras do dono daquela célula. É uma coisa muito curiosa. Então, hoje já não se tem dúvida disso, né, de que a célula também tem uma memória. Se a célula tem memória, ela também guarda energia. Né? E se ela guarda energia, a nossa responsabilidade de que as nossas células tenham boas energias guardadas. Os passes. Né? O que é o passe? Eu não sei se todos sabem, muita gente acha que passe é um termo espírita, e não é. O termo passe não está na codificação kardeciana. Se você lê os 5 livros básicos de Kardec, em nenhum momento ele usa a palavra passe. E é muito curioso, né? Porque todo mundo associa o passe a um centro espírita, e não é. O passe é um termo médico. O passe é um termo que foi criado pelo pai da homeopatia,
e está no Organon, que é o Tratado de Homeopatia. Ele quem usou pela primeira vez esse termo passe, que seria a transmutação da energia fisiopsíquica, ou seja, você doar parte da sua energia física mesmo, que sai do seu corpo, das suas células, e parte da sua energia espiritual. E o passe é isso, é a junção dessas duas energias e você transmitindo, a partir da sua intenção, a partir da sua vontade, você transmite essa energia ao próximo. Então, é uma coisa muito boa. O passe é algo maravilhoso. E qualquer um pode dar um passe. Ele não requer técnicas apuradas, não. Você estendeu a mão sobre o outro, você já está dando um passe. E por isso, muitas vezes, a gente fala sobre a terapia do abraço, né? Que, infelizmente, agora a gente não está podendo mais fazer, mas a terapia do abraço, que é quando você dá um abraço poderoso no seu amigo, na sua amiga, no seu filho, na sua esposa, em quem for, e você está transmitindo a sua energia ao próximo, você está envolvendo o próximo, né, com aquele carinho, isso é um passe. O simples abraço é um passe. O simples desejo de você ajudar alguém já é um passe, porque tudo processa no estado mental. O estado mental é a sua energia mental que está sendo direcionada a alguém e, pela sua boa vontade e intenção, você projeta isso para outra pessoa. Claro, se a outra pessoa estiver receptiva, vai captar isso, mesmo à distância, vai receber e vai se sentir bem. Se estiver próximo, melhor ainda. Por quê? Porque na proximidade você tem a transfusão da energia física mesmo, né? Do próprio calor seu envolvendo e sendo transferido para o próximo. Então, ele é mais efetivo ainda. Mas ele pode ser feito à distância, ele pode ser uma projeção mental aqui, né? Entre nós, nesse grupo aqui, nós estamos projetando a nossa energia entre nós. E quando a gente faz a nossa mentalização no final, nós estamos projetando isso, não só para nós, mas para o universo também, para que essas energias estejam à disposição, né, dos nossos amigos espirituais. Então, isso tem uma relevância muito grande na nossa vida, né? Então, passe que não nasceu espírita, né? Ele nasceu no Organon, que é o tratado da homeopatia. Ele é um recurso hoje reconhecido e sempre foi usado, né, nos centros espíritas, mas a base dele, a criação dele é médico, é da homeopatia. Né? E a magnetização da água, né, como falamos, que são as imagens que a gente já mostrou. E também já falamos, né, da vibração dos ambientes. Né? A nossa casa tem a nossa vibração. A nossa energia ela fica sendo produzida dentro da nossa casa. Se eu moro sozinho, a minha casa tem a minha energia. Se eu moro com 2, 3, 5 pessoas, a casa tem uma energia resultante de todas as energias que foram geradas pelas 5 pessoas. Então, aquilo tem uma resultante energética. E isso você pode expandir para qualquer coisa. Uma casa é assim, um condomínio é assim, um bairro é assim, uma cidade é assim, um estado é assim, um país é assim, um planeta é assim. É a resultante das energias de todos os seus habitantes. Então, cada ambiente, a nossa casa, o ambiente profissional, qualquer ambiente no universo tem uma energia. Inclusive a energia do passado, né? Ou das pessoas que passaram por lá. E é por isso que, muitas vezes, quando a gente vai à Europa, ou você vai visitar um campo de concentração nazista, né, como muitas pessoas relatam, e passam muito mal. Passam mal por quê? Porque a energia lá é muito ruim, e é ruim até hoje. Continua ruim. Então, se a pessoa que tem muita sensibilidade acaba captando isso, e passa mal mesmo. Passa mal lá no Coliseu, em Roma, né, onde eram feitas aquelas matanças enormes dos cristãos,
As pessoas que entram lá, muitas despreparadas e que têm muita sensibilidade, passam muito mal. Por quê? Porque o ambiente tem uma energia característica. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E, de novo, né, é a nossa responsabilidade de estarmos produzindo uma boa energia em qualquer ambiente onde estivermos. Essa é a nossa responsabilidade. Perguntas? Sim, sim. Fala, com relação aos ambientes, há alguns anos eu passava em frente ao edifício Joelma, que é ali na Praça da Bandeira. Sim. Nossa, a energia de lá é muito pesada. E às vezes eu ouço algumas vozes às vezes. Então, exatamente o que a gente está falando, né? E você tem toda a razão, né? Uma situação trágica, né? O Joelma, acho que foi em 73, 1973. 74. Né? 74. Quantas pessoas morreram ali? E não só as que morreram, né? Quantas pessoas viram a situação, né? E jogaram aquela energia de ansiedade, de tristeza, né? De impotência, muitas vezes, porque está vendo lá pegar fogo e não pode fazer nada, só os bombeiros estavam lá. E fora isso, os familiares, né? Preocupados, jogando energia lá, será que o meu parente morreu ou não morreu? Será que ele está bem ou não está? E depois que tudo aconteceu, né, a lembrança, as pessoas lembrando do evento. Então, aquela energia fica lá rodando, acumulada. É uma situação difícil, né? Difícil. E é muito difícil de limpar isso, né? Porque a memória está lá, não adianta. E nós vamos estabelecendo, muitas vezes, em relação às pessoas, o que a gente chama de cordão energético. Um cordão energético é quando você estabelece algum tipo de sintonia com alguém. Pode ser de amizade, pode ser de inimizade, mas você tem alguma sintonia. E aí é como se fosse assim um tubinho que está ligado àquela pessoa. E aí, as coisas que nós pensamos, sentimos, podemos projetar e o outro também sente, e vice-versa. Isso pode ser bom, isso pode não ser muito bom. E é por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, eu estava pensando em você, e estava mesmo, que você tem uma conexão, você tem esse cordão energético ligado, e aí a pessoa pensa alguma coisa ou está com algum problema, você capta de alguma forma e entra em comunicação com ela. Essas coisas acontecem. E da mesma forma, esses cordões energéticos, a gente precisa ter conhecimento para trabalhá-los também no sentido positivo. Porque se eu sinto alguma coisa que não está bem em relação a uma outra pessoa, ore por ela, imediatamente, porque orar sempre vai fazer bem. Né? Peça ao seu anjo da guarda que visite, né, para ajudar essa pessoa. E assim você vai melhorando aquele quadro energético que momentaneamente não está muito bom. E quando são ambientes, né, ou situações muito ruins, como foi lembrado aqui do Joelma, isso fica por muito tempo. E, às vezes, por séculos, dependendo das características, das circunstâncias, da memória, fica. Posso fazer mais uma pergunta, complementando Claro. isso? Sim. Por exemplo, é muito difícil a gente mudar essa energia, mas é possível mudar essa energia, por exemplo, desse prédio? Ou de outros, por exemplo, o Coliseu ou esse prédio, coisas muito complicadas. Como Sim. seria possível a gente mudar essa energia? São duas formas. Você tem que trabalhar nas duas dimensões. Na dimensão da Terra, por exemplo, vamos colocar aqui, há um cemitério, né? Um cemitério, um terreno, né? Milhares de pessoas ali enterradas em diversas situações ruins, enfim. A energia ali não é boa. Você vai derrubar o cemitério para fazer uma escola, uma universidade. Veja, você vai mudar completamente o direcionamento energético daquele lugar para algo positivo, para algo bom. Então, é lógico que isso não faz assim e muda. Mas, na medida em que você constrói um novo prédio, né, você já tem o processo de limpeza física que está sendo feito ali. E, a partir daí, as pessoas que vão entrando naquele local e que vão mudando o seu aspecto de energia. Poxa, que bom que eu vou aqui aprender um curso novo, uma matéria nova.
Eu vou ter uma aula que vai me ajudar a crescer profissionalmente, a me tornar uma pessoa melhor. Então, você vai mudando a energia daquele local. Isso demanda tempo, mas é possível, você muda. Porque aquele ambiente que tinha aquela energia ruim está sendo substituído paulatinamente por uma energia nova. E, do ponto de vista espiritual, por quê? Porque, muitas vezes, aqueles que desencarnaram lá no incêndio do Joelma, ou lá no Coliseu, ainda tem energia ali impregnada, ainda tem recordações terríveis daqueles processos. Então, ainda está ligada àquela situação. Então, você precisa também trabalhar o lado espiritual para, educando esses espíritos que ainda estão ligados àquela situação, a também transformar o seu pensamento, a sua energia em coisas novas, e na medida que isso vai fazendo, você vai cortando, né, todas essas ligações com aquela situação, e você limpa, higieniza o ambiente de forma completa, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista físico também. Neste momento, a situação está completamente limpa, higienizada e pronta para uma nova situação. Mas veja, isso demanda tempo, né? Demanda entendimento, compreensão, não é uma coisa simples. E é por isso que até hoje, né, você vai lá no Coliseu e passa mal, porque ainda tem muito espírito. A mesma coisa no campo de concentração, né? Ainda tem muita gente ali associado àquelas situações. Vai demorar para limpar tudo isso, mas é possível? É sim. E nas duas frentes, do mundo, na dimensão terrena e na dimensão espiritual. Que bom, que bom. Obrigada, Chico. Imagina. E olha, da mesma forma, né? André Luiz fala que quando ele se assustou no dia em que ele fez uma excursão de volta, né, à crosta do planeta Terra, ele estava lá em Nosso Lar, é uma colônia que está afastada. Depois a gente vai mostrar, falar mais especificamente do Nosso Lar. Então, o Nosso Lar tá distante da Terra e ele veio desta colônia em direção à Terra. Quando ele se aproximou da Terra, ele viu uma camada cinzenta, viscosa, densa. E ele ficou assustado, falou, o que é isso? Né? E o mentor explicou, olha, isso é exatamente o produto, é a resultante dos pensamentos das pessoas que moram nessa cidade. E ele ficou assustado, porque a gente não faz ideia dessas coisas, né? Nunca ninguém nos ensinou, nos explicou que as coisas funcionavam assim. Ele ficou muito assustado. Mas da mesma forma como eu expliquei aqui, que você muda, né, um ambiente físico e um ambiente espiritual, se isso for sendo processado na cidade, com a evolução das pessoas, com a educação espiritual das pessoas, a cidade também vai limpando. O planeta vai limpando. E ele limpando, ele tem condições de evoluir e de se transformar para um planeta melhor, que é o que está acontecendo exatamente nesse momento na Terra, quando migra, né, de um planeta de expiação e de provas para um planeta de regeneração. Ele está alçando um degrau. E esse alçar degrau significa, passa por esse processo de limpeza da estrutura física, né, do planeta e espiritual. As duas coisas ocorrem simultaneamente. Ok? Super ok. Só a título de informação, mais uma informação para vocês que eu também não sabia. Vocês sabem que no mundo espiritual existem equipamentos, existem meios de transporte, né, como lá no Nosso Lar, e passou isso no filme, você tem um aeróbus, né, que é um tipo de trem suspenso, né, que viaja no espaço, super rápido. Enfim, lá é muito mais avançado do que aqui. E existe também uma equipe, segundo eu li no livro chamado Um Terço da Vida, que é do Vanderlei Soares Oliveira, um médium mineiro. Esse livro chama Um Terço da Vida porque ele fala sobre o sono, né? E a gente passa basicamente um terço da nossa vida dormindo. Então, ele vai falar sobre este um terço, que é o período de sono. Um livro muito interessante. E uma das coisas que ele comenta,
e que me trouxe muita curiosidade, que ele fala exatamente isso, que existe uma equipe de engenheiros espirituais que atuam do Polo Norte ao Polo Sul da Terra, e eles têm uma máquina, e pede para a gente imaginar como se fosse assim, um aspirador, mas é um aspirador gigantesco, aonde entram pessoas, e as pessoas pilotam esse aspirador. E a função desse aspirador é circular no planeta, do Polo Norte ao Polo Sul, como se fizesse um processo de aspiração das energias ruins em substituição por boas energias. E isso se processa durante o período noturno, para que no período da manhã a energia esteja mais salutar, mais saudável, para nós respirarmos e sentirmos o planeta de forma melhor. Então, eu fiquei impressionado, porque falou que são uma equipe de 5.000 engenheiros que ficam fazendo esse trabalho noturnamente para deixar o planeta mais saudável para nós. Então, olha até onde vão as coisas, né? E muito bonito, né? Você ter uma equipe preocupada exatamente na evolução do planeta e em ajudar os seres que estão aqui, né? Para que eles entendam de uma vez por todas que são participantes e responsáveis, né? Pela produção energética do planeta Terra. É muito curioso isso. Muito bem, vamos dar sequência aqui, ó, seres orgânicos e inorgânicos. Pergunta 67A, do Livro dos Espíritos. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? E a resposta dos Espíritos, sim, é exatamente isso. O que é um estado latente? O corpo, quando está morto, ele está sem energia, mas a energia está em algum lugar. Se você pega essa energia e consegue unir ao corpo, o corpo tem vida. E é isso que acontece naqueles processos em que a gente tem um estado de quase morte, né? O EQM. Quantas vezes e quantos casos a gente conhece da pessoa esteve morta por 5, 6 minutos, 8 minutos, né? Não consegue muito mais do que isso, porque o cérebro sem oxigênio ele não vive, né? Aí causa a morte mesmo. Mas há casos surpreendentes de pessoas que ficaram mortas, né, entre aspas, por 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, no estado de quase morte, eles chamam de EQM, e as pessoas relatam, inclusive, o que viram nesse estado. E justamente por quê? Porque o espírito ele sai do corpo. E quando ele sai do corpo, os sinais vitais, a vitalidade morre, né? Então, se você colocar lá o estetoscópio, medir pressão, não tem nada. Porque o espírito saiu do corpo. Quem dá vida ao corpo é o espírito. E se ele sai, o corpo perde a vitalidade. Então, isso é o estado latente, né? Quer dizer, está ali o corpo, está morto. Mas a energia, se voltar ao corpo, se houver condições daquela energia voltar ao corpo, a vida volta. E aí são os casos em que há a recuperação da vida, né? Você sai do estado de quase morte, volta a viver e aí ressurge, né? E continua a sua vida na Terra. Então, o estado latente de energia é isso, né? O corpo é uma matéria. Quem dá vida ao corpo é o espírito, é essa energia que está fora. E se ela sai por alguma razão e não volta, o corpo morreu, não tem mais sinal de nada. Mas se há alguma condição de revitalizá-lo, o espírito volta e o corpo reanima. É assim que são feitas reanimações cardíacas, né? São momentaneamente mortes, né? Por alguns segundos ou minutos e depois você revive. Mas que o espírito afastou, ele perdeu, deixou de dar vitalidade àquele corpo. E aí, ó, dando sequência, vejamos o que diz o Livro dos Médiuns de Allan Kardec no item 77. Assim, ó, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o toma, empurra e suspenda, como faríamos com a mão. Eu coloquei essas figuras aí, né, que dá a impressão de uma levitação, o que hoje a gente sabe, né, que existem muitos truques, de que os mágicos se utilizam para colocar esses objetos no ar, sem aparentemente estar tocando. Tudo bem, tirando essa questão da mágica, né, estamos falando de processos de energia.
Um corpo pode ficar suspenso no ar? Sim, pode. Um fenômeno mediúnico, em que você usa o ectoplasma, que é oriundo do nosso corpo, das células do nosso corpo físico, que é uma energia, e, usando esta energia, eu posso envolver qualquer objeto com essa energia, e aí, pela ação do pensamento sobre esta energia, eu movimento o corpo para cá, para lá, para cima, para baixo, para onde eu quiser. Eu não preciso pegar a minha mão espiritual, encostar no objeto para empurrá-lo. Eu faço isso com a mente. Mas, para que isso seja possível, é necessário uma quantidade de energia que nós chamamos de ectoplasma, que é produzida a partir de médiuns especiais, que são raros. Todos nós temos ectoplasma, tá? Mas existem médiuns que têm isso em grande abundância e que produzem essa energia suficiente para fazer essas movimentações de objeto, que são os chamados fenômenos de poltergeist. Tem até filme, poltergeist, os objetos que ficam rodando no ar. Isso é possível? É plenamente possível, isso acontece. Tem dezenas de documentos aí mostrando essas ações, né? A pirogenia, né, que é a produção de fogo espontâneo, né? Do nada surge uma fogueira, surge um foco de fogo. Da onde vem isso? São todos efeitos chamados de efeitos físicos, né? Na mediunidade, a gente vai estudar isso mais para frente. Nós temos efeitos intelectuais, como é o caso da psicografia, por exemplo, que você escreve, ou você tem um efeito físico, que são esses efeitos em que você pode fazer volitar objetos, né? Como acontecia quando Kardec começou a estudar o espiritismo, que as mesas elas levantavam e giravam no ar, ficavam girando. E aí o Kardec sacou, né, e começava a fazer perguntas, e aí para uma batida é um sim, duas batidas é não. Então ele fazia uma pergunta e a mesa respondia, uma batida, duas batidas. E aí ele percebeu, ele foi desenvolvendo, né, a comunicação até entender o que era mediunidade, espírito, etc., e sair toda a obra. Mas começou assim, erguendo uma mesa. Era uma brincadeira de salão na França naquela época. E Kardec, como era muito inteligente e astuto, ele não aceitava as coisas por ouvir falar, ele quis checar, né, de que isso só podia ser uma ilusão, um mágico, ou qualquer coisa assim. Mas quando ele viu que não tinha magia nenhuma, que o negócio era sério, aí ele teve que estudar para entender o que acontecia. E aí que nasceu, né, toda a doutrina dos espíritos. Então, quando você vai tocar num objeto, todo mundo assistiu o filme Ghost? Vocês lembram do Ghost? Com Patrick Swayze? Uhum. Tem uma cena que o espírito lá, o obsessor, aquele de capa preta, tal, ele ensina, né, o Patrick Swayze a tocar nos objetos. Eu não sei se você lembra, ele está no metrô. É uma cena no metrô. E ele fala, você tem que se concentrar, você tem que pensar muito. E ele tentava e ele não conseguia tocar na tampinha, né? Porque a mente dele não estava treinada ainda. Então, aquilo tem todo fundo de verdade, naquela cena. A única coisa que não explica ali é que, para realmente você tocar na matéria, não é só a mente, você precisa de ectoplasma. Ectoplasma que pode estar no médium próximo ali, ou eventualmente vindo de outro lugar. Você pode colher esse ectoplasma em outro lugar e ir até uma determinada sala onde está um evento e aí você produz os fenômenos. Mais para frente a gente vai entrar aqui em detalhes nessa questão dos efeitos de materialização, que são muito interessantes, né? Eu tenho foto de espírito materializado, né? Depois eu mostro para vocês. Meu pai participava de sessões de materialização, e eu tenho algumas fotos, né? Isso na década de 50, 1950, mais ou menos. Fotos preto e branco, mas você vê o espírito materializado. Depois eu mostro para vocês. A gente precisa desenvolver um pouco mais os temas até chegar a essa parte.
Mas tudo isso para falar que existe a energia envolve o ambiente e o efeito poltergeist, que muitas vezes a gente acha, casas abandonadas, né, mal assombradas. Não existe uma casa mal assombrada, existe uma casa que pode ter espírito e que produz efeito físico usando ectoplasma. Não é nada miraculoso, não é nada do outro mundo, são espíritos desocupados que querem brincar, que querem afugentar pessoas dali. Isso acontece. Então, não são coisas de filme, né? Não são coisas que são feitas para assustar as pessoas, mas são fenômenos que o Espiritismo já estudou, sabe como funciona, e da mesma forma como você tem uma casa mal assombrada, e você pode fazer uma sessão de desobsessão, receber o espírito, orientar, e você limpa a casa da mesma forma, né? Você faz a limpeza física, você faz a reunião mediúnica, ajuda os espíritos que estão presos ali por alguma razão, aí eles se libertam, vão embora, e a casa, aí você reconstrói, ou você derruba, constrói uma nova, ou na mesma, né, mas toda limpa do ponto de vista físico e espiritual, você reinicia a atividade naquele lar mais uma vez. Muito bem. Temos 5 minutos só. Eu acho que eu vou parar por aqui, né? Porque a gente tem que parar às 9. E a gente vai fazer ainda a nossa energização. Alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que Tá bom. eu só adoro esses temas. E repare que a gente está só no comecinho. Mas Nossa. eu gosto de fazer essas introduções para vocês terem uma noção da profundidade das coisas. Muitas coisas que a gente acha que é coisa de filme, isso aí é historinha da carochinha, isso aí é invenção, é crença. Não. Tem coisas reais acontecendo, explicáveis, e a gente tem condição de entender isso para que todo mundo esteja na mesma página e possa estar seguro das coisas que estão acontecendo, né? Não simplesmente, eu morro de medo de entrar no cemitério porque tem espírito. Não. E tem espírito, tem, mas você vai e ore por eles, porque eles precisam. Então, a gente pode ser um benfeitor, né, num momento como esse. É lógico que a gente não vai por conta própria num lugar como esse, mas quando precisa ir, faça a sua oração, se proteja e ajude aqueles que estão precisando também, que infelizmente são muitos. Muito bem. Então vamos aproveitar esses minutos finais. Vamos relaxando bastante. E temos falado bastante de energia, então vamos nos concentrar na nossa boa energia. Jesus disse que nós somos luzes e não o sabemos. Todos nós temos um potencial infinito dentro de nós, que precisamos desabrochar ao longo do tempo, à medida em que vamos conhecendo, na medida em que vamos praticando os ensinamentos, na medida em que vamos exercitando o amor, a caridade, a bondade e o desejo de servir o nosso próximo, deixando de lado o nosso orgulho, a nossa arrogância, buscando a humildade como sendo uma alavanca de desenvolvimento incrível e deixando de lado o nosso egoísmo, de pensarmos sempre naquilo que é bom para nós e deixarmos sempre o outro em segundo plano. Claro que devemos nos amar, mas o nosso próximo também necessita ser amado. Então, na medida em que formos sendo altruístas, caridosos, bondosos, nós vamos nos conectando a essa energia maior, vamos transformando a nossa energia aonde moramos, aonde vivenciamos as nossas atividades, e vamos dando oportunidade para que amigos espirituais se aproximem de nós pelo nosso bom pensamento, pelo nosso bom comportamento.
E é nesse instante o que fazemos. Pedimos que os amigos que trabalham, que operam na corrente médica, que trabalham com a energização, possam se aproximar dos nossos lares, onde estamos nesse instante. E esses amigos vêm com seus jalecos brancos, com muito conhecimento de como manipular a energia, para que possamos receber nesse instante uma energização direta do mundo espiritual. Então vamos respirando profundamente, vamos sentindo o ar adentrando os nossos pulmões, retendo o ar por alguns segundos e soltando suavemente. Para que, entrando em sintonia com este amigo espiritual, que se coloca à nossa frente neste momento, que toca o nosso ombro esquerdo, que pede para que pensemos em Deus, na energia cósmica, e ele distende a sua destra sobre o alto da nossa cabeça, onde está o centro coronário, o centro da captação da energia maior, e sentimos como uma chuva de luzes, de folículos luminosos, penetrasse no centro do nosso cérebro, na glândula pineal, e fosse distribuindo essa energia por todo o nosso corpo, por todos os centros de força, ao longo do nosso corpo físico, para que as nossas células recebam essa energia direta do mundo espiritual e possam produzir o fenômeno lindo das esculturas, como vimos na foto, das moléculas de água que vão se transformando no sentido positivo, construtivo, formando verdadeiros receptores da energia maior que vai transformar o nosso organismo num receptáculo de bênçãos e de luzes. Que estejamos, então, nesse instante, receptivos a toda essa energia. E vamos aproveitar para erguer os nossos braços, porque essa energia adentra também pela ponta dos nossos dedos, como se fossem antenas no alto do nosso lar, da nossa casa. E a energia adentra por ali, vindo do mais alto, e fechamos as mãos segurando essa energia, como se estivesse capturando ela, trazendo até o alto da nossa cabeça, abrindo a mão e descendo suavemente por todos os centros de força, longitudinalmente ao nosso corpo. Esse é um alto passe. Podemos sentir um arrepio gostoso. É a energia circulando, fluindo naturalmente por todos os nossos centros de força, por cada célula, por cada órgão do nosso corpo físico. É um minuto que nós temos de reequilíbrio, reencontro com nós mesmos e com esses amigos espirituais fantásticos. Pedimos também a eles que possam, nesse instante, visitar os nossos companheiros de família no nosso lar. Se estivermos sozinhos, podemos mentalizar os nossos parentes distantes ou já no mundo espiritual, amigos, colegas de trabalho, quem quisermos. Aqueles companheiros que não estão bem de saúde, aqueles que eventualmente estejam em hospitais, pedindo que essa corrente de amigos possa também visitar esses companheiros doentios e que também recebam as nossas energias salutares junto com a energia deles para o refazimento mais rápido possível, de acordo com as necessidades que o Pai da Vida nos concede. É muito bom termos esses instantes de paz, de tranquilidade, de serenidade, para que possamos nos preparar para a noite, para o nosso repouso do corpo físico, e para que estejamos amanhã, mais uma vez, dispostos para mais um dia de atividades e um fim de semana repleto de boas energias, de estudo, de aprendizado, de alegria e de descanso também. Então, agradecemos, gratidão ao mundo maior, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, ao nosso anjo guardião protetor,
Pedimos que eles permaneçam conosco nesta noite, amparando nosso lar, desfazendo qualquer energia negativa, transformando em energias positivas e que possamos, com a nossa mente, ajudarmos nesse processo de reconstrução dos nossos lares e das nossas vidas. Então é com muita gratidão a Deus, a Jesus e a todo o grupo aqui presente, e assim pedimos permissão para encerrarmos as nossas atividades esta noite, comandando votos de muita paz, de muito carinho a todos os nossos amigos encarnados e desencarnados. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos ilumine e nos deixe a sua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, tio, mais uma vez. Maravilhoso. Obrigada mesmo. Obrigada a presença de todos. Podemos tirar uma foto? Podemos? Aqui, ó. Vai lá, prepara. Vou tirar 1, 2, 3 e... Tirei. Só o Fernando não apareceu, hein? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tá bom, gente. Fiquem com Deus aí. Bom fim de semana para vocês. Muito obrigada. Nos vemos Boa na noite, próxima obrigado. semana. Valeu. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Boa noite. boa noite. Tchau, tchau.